Boa noite, senhores. Eu sou o professor Leandro Cordioli, para os que não me conhecem. Sou professor líder do grupo de pesquisa em Filosofia do Direito. Estamos fazendo a transmissão ao vivo do resumo dos nossos encontros que ocorrem pela tarde na universidade, às 17h45, e a gente está estudando um livro que é Direito Natural em Tomás de Aquino, do autor que é John Phineas, né? Então, essa já é a 8ª live, né? A 8ª transmissão ao vivo. Hoje é dia 1º de outubro de 2019, agora são 11h30 da noite. Estamos chamando esse encontro nesse semestre de A Justiça como a Lei do Amor, o Direito Natural de John Phineas, tá? Isso já ficou bem claro nos demais encontros, porque o princípio supremo da moral para Phineas é amar ao próximo como a si mesmo. Então, Direito Natural em Tomás de Aquino, que eu mostrei para vocês, ele possui 2 textos. A gente está lendo o primeiro texto. Então, a primeira parte deste texto já foi editada e colocada no YouTube, é Interpretação e Método. A segunda é Primeiros Princípios da Razão Prática. A terceira é Princípios Morais. A quarta é Virtudes. Esse, então, é o segundo vídeo que a gente trata das virtudes. A quinta é Comunidade Política. A sexta é O Estado, uma comunidade completa. A 7ª é Lei, tá? Hoje nós vamos ver, então, a segunda parte das virtudes. Vamos ver as virtudes propriamente ditas, pelo menos 4 virtudes, que são as virtudes cardeais. Abração, Felipe. Entre elas, a prudência, a justiça, a fortaleza ou a temperança. É interessante notar aqui que eu vou inverter um pouco a ordem. Como boa parte do nosso público e o próprio grupo de pesquisa em Filosofia do Direito, o nosso interesse primordial é na virtude da justiça, eu vou deixar ela por último, na ordem da apresentação aqui, para a gente dedicar um pouco mais de espaço para ela. O próprio livro do Phineas, esse que a gente está estudando, ele se ocupa muito mais da virtude da justiça. Aliás, é um resumo, né? Nesses outros livros, por exemplo, aqui, ó, no Aquinas, tem bastante coisa sobre justiça, tá? E nesse livro, Lei Natural e Direitos Naturais, também tem um capítulo sobre justiça e um capítulo sobre direitos subjetivos e também um capítulo sobre bem comum. Quer dizer, e não tem, nesses outros 2 livros, fala quase nada, ou muito pouca coisa a respeito das demais virtudes, tá? Então se justifica que a gente dê um peso maior para o estudo da justiça, também em razão da teoria do Phineas, que também é advogado e filósofo e teórico do direito. Então ele de fato dá um peso maior para a virtude da justiça, tá? Vou analisar na semana que vem, então, dia 8 de outubro, será o nosso próximo encontro. Já convido vocês para participarem. Nós vamos estudar o capítulo 5, que é Comunidade Política. Então, com esse encontro de hoje, nós encerramos a parte ética e moral dessa obra do Phineas e começamos a estudar os aspectos políticos da lei natural e da teoria do Tomás de Aquino e do John Phineas. Então, a definição de uma comunidade política. E isso vai delimitar o aspecto da política. Já gostaria de participar, para vocês que estão assistindo a live, né, que eu estou com essa camiseta do curso de Direito. Estou muito feliz porque hoje, né, fui convidado agora ainda à noite, enquanto eu estava pela universidade, para ser o professor homenageado junto com o professor André, a professora Alessandra, que vai ser para a ninfa da turma. E eu imagino quem seja o patrono, mas não vou me adiantar, né? Fui convidado para ser o professor homenageado da turma de formandos do curso de Direito da Ubra Canoas 2019, segundo semestre. Então fiquei muito feliz com o convite deles, né? E em virtude disso, presto essa homenagem a eles, fazendo essa live, né? Com a camiseta deles, tá? Até gostaria de mostrar aqui rapidinho para vocês a faixa de professor homenageado. Fico muito feliz com esse convite deles, é uma turma muito especial
que sempre participou bastante, inclusive do grupo de pesquisa e das aulas, né? Inclusive publicaram artigos, alguns desses alunos, eles todos estão realmente ocupando um lugar muito especial no meu coração. Bom, então vamos começar já o conteúdo aqui dessa live. Bem, o que seja então, né? Nós vamos começar já no 4.4.1. O 4.4 é prudência, justiça, fortitudo, que também é traduzido às vezes por fortaleza ou por coragem, e temperância, que é também traduzido por temperança, né, para o português. O que seja prudência, justiça, coragem e temperança, nós vamos começar a ver agora, tá? Então, primeiro, o 4.4.1, que é prudência e amor, tá? A prudência é uma virtude da nossa razão quando ela é empregada para escolher bem, né, como agir. Tanto as finalidades devem ser boas, como os meios de realização dessas finalidades devem ser bons também, né? Isso aí a gente veio estudando até a semana passada, a gente tratou bastante desse tema. O que ele vai trazer de novidade aqui, então, é tratar não de como a prudência funciona ou opera, mas ele vai tratar agora da virtude da prudência, que acaba se confundindo, pelo menos, né? Mas ele vai destacar alguns pontos que até então ele não tinha destacado. Por exemplo, né, que a prudência, primeiro, envolve um entendimento apropriado do amar ao próximo e como a si mesmo, que é o princípio supremo da moral, e dos princípios derivados da moral, né, que são implicações do amor ao próximo. Hoje, de tarde, conversávamos no grupo de pesquisa que amar a si mesmo ou amar ao próximo verdadeiramente bem acaba envolvendo de fato todas as virtudes, especialmente essas 4 virtudes cardeais, né? Talvez valha a pena retomar nesse encontro. Por que são 4 virtudes cardeais? Aliás, como eu fiz no grupo de pesquisa, eu vou aproveitar e já vou fazer isso aqui, né? Porque essas 4 virtudes são virtudes cardeais. E 2 outras teses que eu falei semana passada, mas de maneira rápida vale a pena retomar. Primeiro, são teses que são de Platão, você pode encontrar elas na República, tá? Mas que passam por Aristóteles e certamente passam por Tomás de Aquino. Que é, primeiro, que existem 4 virtudes que são principais, que qualquer pessoa deveria buscar desenvolvê-las, tá? Quais são essas 4 virtudes? As cardeais, essas que eu acabei de falar: a prudência, a justiça, a coragem e a temperança. Então, essas 4 virtudes, ninguém consegue se desenvolver plenamente ou satisfatoriamente, né, como um ser humano, se não desenvolver esses 4 aspectos aqui da sua racionalidade e da sua ética, tá? Uma virtude é aquilo que o Aristóteles chama de virtude dianoética, isso quer dizer, é uma virtude que diz respeito à razão, e as outras 3 virtudes, a justiça, a coragem e a temperança, dizem respeito à parte não racional da nossa psique, da nossa alma humana, tá? Quando o Aristóteles quer falar em não racional, aqui ele está falando, por exemplo, que a justiça tem a ver com uma emoção ou um sentimento que diz respeito ao nosso sentimento de propriedade a respeito daquilo que a gente pode compartilhar ou trocar com as outras pessoas, né? O que eu estava explicando, por exemplo, a justiça é a virtude que leva cada um a ter o que é próprio e não ter o alheio, diz Aristóteles na retórica, por exemplo, né? A pessoa injusta é aquela pessoa que é gananciosa, quer o que é próprio e quer também o que é alheio. Então a justiça vai operar sobre essa vontade de querer as coisas em relação às outras pessoas, né? Esse sentimento de propriedade ou de querer o que pertence ao outro ou querer apenas o que é próprio, e ela vai tornar esse sentimento razoável, né? Um sentimento sensato. Então a justiça tem a ver com a ganância. A coragem tem a ver com o medo, né? Então o corajoso é aquele que enfrenta os perigos temíveis, né? E a temperança tem a ver com os prazeres e também com a dor, né? O intemperante é aquele que não se controla em relação aos prazeres, né?
Pamela, muito obrigado, um abração, parabéns pela formatura, fico muito feliz com o convite de vocês mesmo, parabéns, abração. Para o Bruno, para a Luana, para todos vocês, é uma turma especial. E a temperança então diz respeito tanto aos prazeres quanto à dor, né? Bom, a prudência, voltando, né? O Finis ele vai acabar em que pese essas virtudes dizerem respeito à virtude da prudência, dizer respeito à parte dianoética, né, ou à parte racional, ao desenvolvimento da nossa capacidade cognitiva, quando vamos escolher aquilo que é inteligente fazer ou não fazer, ele diz que a prudência, então, envolve esse conhecimento apropriado do amor ao próximo, como a si mesmo, tá? E dos princípios derivados da moral, e ela faz isso não apenas em abstrato, mas colocando esse entendimento em ação nas circunstâncias específicas, tá? Então, o Finis aqui ele acaba, como dizer, ele acaba eticizando a virtude dianoética, porque ele diz: a prudência tem partes e participa de todas as virtudes. Não é assim de graça, né? Como a gente viu no outro vídeo, na primeira parte desse vídeo, que ele considera a prudência também uma virtude moral, né? Um negócio bem curioso, né? Mas, pelo menos na tradição aristotélica, ou pelo menos em Aristóteles, seria uma virtude que faz a escolha do meio termo, ou seja, faz uma escolha moral, mas ela é o desenvolvimento de uma capacidade racional. Sendo que as virtudes morais ou as virtudes éticas em Aristóteles, no caso, mais especificamente no grego, as virtudes éticas, seriam exatamente as que têm a ver com a operação da prudência nessa parte não racional da psique humana. Tá? O prudente, diz o Finis, não é aquele que possui uma virtude instrumental, nem o astuto. Tá? Isso aqui até eu acho que é uma anotação minha, não é exatamente dele. Né? Mas a pessoa que possui a sensatez, ela não é uma pessoa que usa a sua inteligência para qualquer fim, e não é também o astuto, que é aquele que os fins não são bons, né? Mas ele sabe como alcançar os fins, aquilo que ele pretende, né? O astuto, ele também não seria prudente. A prudência envolve tanto uma finalidade boa, como também meios de alcançá-la também bons, né? Verdadeiramente bons, tá? Já que, diz ele aqui, o Finis agora, né? Já que por prudência alguém está ciente da necessidade de transcender o autointeresse destrutivo, e isso ocorre tanto por justiça, por amizade e por amor. Então o prudente é aquele que sabe que quem verdadeiramente se ama não é a pessoa egoísta, mas é aquele que consegue se relacionar inclusive com as outras pessoas, né, na medida da justiça, ainda talvez, ou melhor, ainda mais do que a virtude da justiça, é aquele que consegue se relacionar através da amizade. Se alguém faz alguma coisa por justiça, está dando aquilo que pertence a outra pessoa, está dando o devido. Não faz menos, ou melhor, não faz mais do que a sua obrigação. Mas quem faz por amizade ultrapassa a obrigação, né? O amigo é aquele que devolve os bens recebidos e muito mais, né? Ou mesmo, pelo menos, devolve o que recebeu e ainda devolve com afeto, né? O justo é aquele que dá o que é devido. O amigo ultrapassa essa medida do devido. E o amor ao próximo, que nem a gente viu, é o princípio supremo da moral e envolve inclusive questões de caridade, muito mais do que simplesmente dar apenas a sua obrigação, né? O que o Finis aqui vai colocar também, diferentemente dos iluministas, por exemplo, David Hume, que dizia que as paixões moviam a pessoa e a razão dispunha os meios para alcançar essas finalidades propostas pela razão, o Finis vai dizer que o que move não são as paixões, mas sim o entendimento da prudência a respeito dos bens, né? A virtude ou a parte da prudência que Tomás de Aquino chama de sindereses, tá? Então, é a sindereses que conhece as finalidades boas. O meio termo da prudência, então, dirige as virtudes não apenas dispondo os meios, mas também os fins inteligentes de ação.
tá? 4.4.3 Fortaleza e temperança. A temperança, tá, diz respeito às paixões, né? Isso quer dizer a parte não racional da alma humana, que tem a ver com desejos e aversões pelo prazer ou pelos sentimentos e emoções como prazer, dor, alegria, tristeza, ódio, tá? E amor mesmo. E o Finis vai colocar algo bem interessante aqui, que diz o seguinte, que a temperança ela é capaz também de sustentar, junto com esses sentimentos, emoções e essas aversões que a gente pode ter não racionais, os julgamentos da razão de alguém. Então, ela pode fazer duas coisas. Ela tanto pode sustentar, como ela pode desviar a razão, né? Que nem a gente viu no encontro passado, eu acho, das racionalizações que eu referi, né? Tá? Então ela tem a ver, essa temperança ela tem a ver tanto com o prazer quanto a dor, e é um meio termo entre, até eu traduzi isso aqui, né? Eu botei luxúria e apatia, eu não me lembro exatamente a expressão que o Finis usa em inglês, né? Certamente ela é um meio termo entre o excesso em termos de prazeres e a indiferença em relação a eles, né? Então o Finis, o Tomás de Aquino, Aristóteles, Platão, nenhum deles sustenta uma versão estoica, né? Uma versão que seja livre de emoções e sentimentos. Não é isso que ele está quando ele fala de racionalidade e de sensatez, não é isso que ele está propondo. O que ele está propondo é que exista o apropriado em termos da parte não racional da alma humana, né? Ou seja, que se escolha o que é sensato em relação ao prazer ou à dor, não se livrar do prazer e da dor, né? Na verdade, o que deve se buscar é o que é sensato nessas questões, o que é racional, tá? Então, ele diz assim, para Tomás de Aquino, há uma concupiscência, que é um apetite da alma em relação aos prazeres, né? Que pode ser boa, pode ser razoável, sensata, e a outra má, que é excessiva ou deficiente, né? Então, aquele que escolhe exatamente o que é apropriado, o que é sensato, esse é o temperante, é a pessoa que desenvolveu a virtude da temperança, né? O que não escolhe, o que escolhe o excessivo ou o deficiente, ele pode ser ter uma relação que a gente pode chamar de intemperança, por excesso ou por defeito, né? Em relação a essas questões não racionais, tá? Depois nós temos a virtude da coragem. E a coragem é o meio termo entre a covardia e a temeridade, ou seja, o corajoso é aquele que teme o que deve ser temido e enfrenta as questões, né, que devem ser enfrentadas, levando em consideração, né, a si próprio, os meios que dispõe e mesmo as circunstâncias. O que pode ser um ato de coragem para alguém pode não ser um ato de coragem para outra pessoa, tá? O que pode ser um ato de coragem para alguém em uma determinada situação, sei lá, por exemplo, reagir a um assalto, se é uma pessoa treinada, um policial e está numa situação que é possível, para essa mesma pessoa, dependendo da situação, se forem muitos assaltantes, se ele não tiver como esboçar a reação no momento, pode ser um ato não de coragem, mas pode ser um ato de temeridade. Então, se é uma pessoa destemida em excesso, assim, não teme a nada, mesmo aquilo que deveria temer, não é uma pessoa sensata, essa é uma pessoa temerária. Mas, se é uma pessoa que teme a tudo, mesmo quando não deveria temer, essa é uma pessoa covarde, né? Então, a pessoa que possui a medida sensata em relação aos perigos temíveis, né, em relação ao medo, essa é uma pessoa corajosa, tá? Abração aos amigos aí que estão entrando no Instagram e no Face. O que mais que eu posso dizer agora, né? Então, acho que nós podemos entrar na virtude da justiça propriamente dita, tá? E o Finis começa a tratar da justiça trazendo para a gente a definição de justiça do Tomás de Aquino, que é a mesma definição adotada
pelos romanos. É uma definição, ele traz a definição romana da justiça, tá? E isso está na Suma Teológica, na segunda seção da segunda parte, questão 58, artigo 1º, tá? Em sentido contrário. E a definição da justiça é a seguinte: a justiça é a vontade constante e perpétua de dar aos outros o que é seu, aí o Finis abre aqui um parênteses, seus direitos, né? Ius, né? Sum. Vou explicar agora, tá? Então, a justiça é a vontade constante e perpétua de dar aos outros, ou de dar a cada um, o seu ius, o justo, tá? Essa é a definição do Tomás de Aquino. Então, por justiça, a pessoa quer dar de maneira firme e constante aquilo que pertence aos outros, né? Os seus direitos. Então, o Finis vai começar a explicar isso aqui, dizendo que Tomás de Aquino adotou a divisão aristotélica da justiça em justiça distributiva e justiça comutativa, tá? Aí tem duas citações dele aqui, do Finis, então, tá? Ele vai dizer assim: justiça distributiva é o julgamento bom a respeito de como dividir e distribuir benefícios e ônus totais, ou estabelecer o que seja o justo, porque guiado por critérios apropriados. Então, muitos tenho certeza que já estudaram isso comigo, né? Que têm acompanhado a live, que é a justiça distributiva. E por justiça distributiva, eu traduziria isso lá no grego, eu não me lembro a expressão exatamente, mas eu já traduzi isso. Oi, Luana, abração. Outras vezes, né? Como justo distributivo. Tô com a camiseta, Luana. Como prometido. Ó, Luana. Vou fazer um break aqui. Abração, Luana. Muito obrigado. Então, como justo distributivo, essa noção de igualdade, né? Então, quando se distribui algo, seja benefícios ou encargos em uma comunidade política, por exemplo, você gostaria de distribuir saúde, direito à saúde aos cidadãos ou aos seres humanos. Você gostaria de distribuir, por exemplo, moradia. Você gostaria de distribuir educação. Isso são todos bens que podem ser distribuídos em uma comunidade política, né, até mesmo pelo governo da comunidade política. Contudo, para você poder distribuir esses bens, é necessário que você primeiro se aproprie dos recursos para depois poder adquirir esses bens e distribuí-los, né? Então, você deve distribuir também os encargos. Isso se faz através da tributação. Então, você deve distribuir o custeio da máquina pública e das políticas sociais e de tudo, dessas despesas públicas, através da tributação. Abração, abração. Então, o que se distribui numa comunidade política? Tanto os encargos, isto é, né, por exemplo, os tributos, quanto os benefícios, tá? E a gente deve levar em consideração um critério que pode ser adotado, né, na comunidade política, e que nem sempre o critério que distribui os encargos, ele é exatamente o mesmo critério que é usado, empregado para distribuir os benefícios adquiridos com esses encargos. Por exemplo, paga mais imposto quem tem uma renda maior, seja porque a base de cálculo, né, a sua renda é maior, tanto quanto, além disso, seja porque o percentual, né, a alíquota do tributo, por exemplo, do imposto de renda, é maior, tá? Então, a alíquota maior no Brasil é 27,5% de imposto de renda. Então, quem ganha mais dinheiro, quem tem uma renda maior, vai acabar recolhendo mais imposto de renda. Contudo, muitas vezes, quem tem uma renda menor pode usar, por exemplo, a saúde pública, abração,
pode usar a saúde pública, pode usar a educação pública e pode usar várias políticas públicas. E isso não é injusto, pelo contrário, a gente aceita como uma coisa boa, né? É porque no primeiro se usa o critério para distribuir o encargo, que é a possibilidade da pessoa, quem pode mais paga mais. No segundo caso, né? No caso da distribuição dos benefícios, também se usa um critério de justiça distributiva, que é quem necessita será beneficiado com essa política, tá? Então, o critério de distribuição do bem, nesse caso, é a necessidade, mas o critério de distribuição do encargo para adquirir o bem é a possibilidade da pessoa. Então, isso são critérios, né, de distribuição. Aliás, na justiça distributiva vigora aquele princípio de justiça ou aquela medida de justiça que é, né, tratar situações iguais de modo igual e situações diferentes de modo diferente. Então, é justo tratar o igual de modo igual e o diferente de modo diferente. E é injusto tratar o igual de modo diferente ou mesmo os diferentes de modo igual. Tá? Então, esse é o princípio da justiça distributiva. Justiça comutativa, diz o Finis. Tá? A justiça comutativa é o bom julgamento que vai mais além do que a justiça corretiva de Aristóteles e se refere a todos os tipos restantes de transações entre pessoas. Tá? Abraço, Marcela. Por que a justiça comutativa vai mais além do que a justiça corretiva de Aristóteles? Vejam, porque Aristóteles, quando ele fala de justiça em relação a essa correção das injustiças, ele pega um ponto de vista sobre a justiça que é um ponto de vista passado, isto é, a justiça ela vai corrigir as injustiças praticadas, devolvendo aquilo que foi tirado a quem perdeu. Já a justiça comutativa do Tomás de Aquino ela é um pouco mais abrangente, na medida que ela tanto serve para corrigir as injustiças praticadas, para repor aquilo que foi tirado, mas também é uma justiça que mede a igualdade nas trocas. Por exemplo, um contrato diz respeito a uma comutação, que é uma troca. Tá? Então, a justiça do Aristóteles ela é um pouquinho mais estrita que a justiça do Tomás de Aquino, né? Nesse sentido, mas tanto Tomás de Aquino quanto Aristóteles entendem que a justiça distributiva diz respeito a uma igualdade geométrica que leva em consideração um critério no grupo de pessoas que vai ser para o qual vai ser distribuído os benefícios ou os encargos, e a justiça comutativa leva em conta uma igualdade aritmética, em que vai buscar não se igualar, como na justiça distributiva, coisas a pessoas, mas na justiça comutativa vai se igualar. Um abração, Alan, e Paula Lima também, abração, vai se igualar coisas a coisas, né? Então, um outro ponto aqui que o John Finis ele não comenta, mas na justiça comutativa não é uma igualdade absoluta. Mas tanto na distributiva quanto na justiça comutativa, as igualdades são proporcionais, né? Ninguém devolve exatamente o que recebeu, por exemplo, numa troca, né? Ninguém trocaria algo se não fosse por algo que é a abração, Sidão, que é proporcional àquilo que foi recebido, tá? Faço uma sugestão até. Obrigado, Sidão. Tá? Então fica uma sugestão, senhores, né? Para quem quiser estudar mais sobre justiça e legalidade, justiça e igualdade, eu sugiro 2 textos. Né? Um texto do professor Luiz Fernando Barzotto, da URGS, que é Justiça Social, tem na internet, se vocês botarem o nome deles no Google vai aparecer. Inclusive, eu coloco depois no YouTube na descrição do vídeo. Tá? E um texto meu que é A Virtude da Justiça. Se vocês botarem Leandro Cordioli e A Virtude da Justiça no Google, também vai aparecer o meu texto. Esses 2 textos, né, um meu e um do Luiz Fernando Barzotto. O do Luiz Fernando Barzotto faz até uma evolução histórica do conceito de justiça. O meu é aplicado
a atividade do juiz. Os dois textos vocês conseguem em PDF gratuitamente na internet, tá? Os dois textos estão abertos, estão em PDF abertos. Então, o que eu faço é levar em consideração o que seja a justiça como uma virtude ética da pessoa e falo muito sobre as 4 virtudes cardeais, inclusive, tá? E coloco ele em aplicação, assim, mostrando como considerar a virtude da justiça como uma virtude ética pode importar na decisão de um processo judicial por um juiz, tá? Vou dar seguimento aqui ao Finis, até para não me estender muito, porque senão o Instagram encerra aqui a minha live, como aconteceu nas outras noites, né? Ele vai dizer ainda que tendo em vista que o Tomás de Aquino sustentava que o ius é algo que pertence ao outro, ou seja, se a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito, o seu ius, esse ius é seu, isso quer dizer, é do outro, né? É aquilo que deve ser dado para o outro, porque pertence ao outro. Ele diz algo bem interessante, que é uma tese bem polêmica dele, né? Se vocês forem ver aqui, eu tenho alguns livros, eu não vou achar na minha prateleira agora, mas eu acho, nem sei citar, porque eu tenho outra prateleira de livros, né? Essa aqui eu deixei em aberto, mas tem uma outra prateleira que fica aqui do lado, que fica fechada, tenho a impressão que está nessa prateleira, inclusive, que é Michel Villey. E o Finis, ele fez um debate bem acirrado com Michel Villey, porque ele sustentava que essa noção de direitos humanos, talvez, esse está aqui embaixo, esse é esse vermelhinho aqui, eu conheço ele de longe, em francês, tá? O Michel Villey tem um livro que está traduzido para o português, que é O Direito e os Direitos Humanos. E o Michel Villey, ele é o contrário do Norberto Bobbio na era dos direitos. O Norberto Bobbio, ele faz uma defesa dos direitos humanos e ele acredita que os direitos humanos são algo muito bom, né? Aí o Michel Villey, ele diz que todo direito humano, quando ele é brandado por uma pessoa, quando ele é evocado por uma pessoa, sempre acaba negando um outro direito humano. Logo, acaba gerando injustiça, diz o Michel Villey, tá? Porque o direito humano de alguém é a negação de um direito humano de outra pessoa, tá? Então é uma tese bem polêmica. Bom, o Finis e o Villey discutiram bastante, né? Tem alguns artigos, inclusive eles fazem debates, tem alguns artigos em francês, né? Em que os dois fazem debate sobre principalmente 2 pontos, sobre o que seja um direito subjetivo. E o segundo ponto que o Finis sustenta é exatamente que o Tomás de Aquino, a noção de ius do Tomás de Aquino, aproximava ele da noção de direitos humanos, né? Da noção moderna, da nossa noção contemporânea, melhor dizendo, de direitos humanos, tá? Então, em que sentido? Bom, nesse livro aqui, que é Lei Natural e Direitos Naturais, tá? Ele tem um capítulo sobre direitos subjetivos, que é o capítulo Direitos. Eu já abri nele aqui. Eu adianto para quem quiser ler, que é um capítulo bem difícil, capítulo 8 sobre direitos, tá? Bem difícil, mas é maravilhoso o capítulo. E aqui ele tem, inclusive, um capítulo que é em direção aos direitos humanos, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em direção aos direitos humanos, tá? Ups. Não sei se eu vou conseguir achar agora. Aqui. Ah, tá em inglês, né? Achei. Vamos ver o começo do capítulo. Aqui. Bah, o meu tá um horror de escrito, né? Towards Human Rights, tá? Em direção dos direitos humanos. Capítulo 5. Né? Ele sustenta que o Tomás de Aquino aproximava-se dos direitos humanos. O que eu posso colocar para vocês que vocês não vão encontrar, inclusive, em direito natural em Tomás de Aquino? Algo que eu aprendi com o Finis, que eu acho bem interessante. O que é um direito? O que é um direito humano? Ou antes, o que é um direito subjetivo? Por exemplo, em inglês essa distinção ela é bem clara, né? Em inglês nós temos 2 expressões, né? Uma é law, e é uma má tradução
traduzir law por lei, a não ser no Lei Natural e Direitos Naturais, porque segue a tradução do Lex Naturalis do Tomás de Aquino, tá? Então, nesse caso, sim, pode, né? Mas normalmente a gente traduz law por direito, ou direito objetivo, né? Ou pelo conjunto de regras que regulam uma sociedade, né? E em inglês, eles têm uma outra expressão que é right, né? Os rights, né? Human rights, por exemplo, são os direitos que as pessoas têm, os direitos subjetivos, então, né? Na verdade, os rights são conferidos pela law, né? Ou pelo law, né? Ou seja, o direito objetivo confere às pessoas direitos subjetivos, né? As pessoas têm direitos e o Brasil tem um direito que confere aos brasileiros e aos estrangeiros direitos, né? Então, uma coisa que eu aprendi com o Finis, que é bem interessante, nesse Lei Natural e Direitos Naturais, no capítulo dele sobre direito, é que o conceito de justiça do Tomás de Aquino, ou melhor, o conceito de justiça romano, que diz que a justiça, abração, Rodinei, a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu ius. Ius, na verdade, que é o objeto da justiça, é algo neutro, ou seja, não é nem um benefício nem um encargo. Ius envolve tanto direitos quanto deveres. E ele dá um exemplo, por exemplo, em Tomás de Aquino, né? Ele diz o seguinte, que na época de Tomás de Aquino, o ius de um proprietário de um imóvel, ou melhor, na época do direito romano, o ius de um proprietário de um imóvel era tanto o ius de construir sobre esse imóvel, né, a construção que ele pretendia, quanto também o ius de não prejudicar, por exemplo, o vizinho no seu acesso à luz, à água ou ao mesmo ao passeio público, né? O que ele queria dizer com isso? Que essa palavra ius em Tomás de Aquino, ela pode ser traduzida de maneira satisfatória pelo direito, isto é, né? O ius do proprietário de um imóvel é o ius de construir sobre esse imóvel. Posso traduzir? Então, o direito de um proprietário de um imóvel é o direito de construir sobre esse terreno. Contudo, também esse ius, ele pode ser traduzido também como dever. Isto é, há um aspecto desse ius, que é o objeto da justiça, que é um dever. Então, por exemplo, o ius de um proprietário de um imóvel é o ius de não prejudicar o seu vizinho no acesso à luz, à água e ao passeio público. Nesse caso, se eu disser que é o direito de não prejudicar, na nossa linguagem contemporânea, isso fere o nosso sentido, a nossa razão, né? A gente não consegue compreender. A gente melhor traduziria isso no sentido de, colocando no lugar do ius, o dever. Então a gente teria que dizer, o dever de um proprietário de um imóvel, o dever de um proprietário de um imóvel é o dever de respeitar o acesso do vizinho à luz, à água e mesmo ao passeio público. Então, a palavra ius envolve tanto direitos quanto deveres. E na realidade, inclusive, os direitos que são os benefícios, né, conferidos, né, pelo direito ou pela lei, né, às pessoas, esses direitos eles têm deveres correlatos, porque o direito de uma pessoa, na verdade, corresponde ao dever de outras pessoas, né? Isso pode ser o dever de outra pessoa ou até de um grupo de pessoas, tá? Hoje em dia se fala até em direitos difusos, né? Então, pode ser um direito, a pessoa pode ter um direito, um grupo de pessoas que a gente não consegue identificar propriamente quem seja, pode ter direitos, né? Que também podem ser devidos por um grupo de pessoas também não especificáveis, né? Podem ser direitos e deveres difusos, tá? Bom, como isso aproxima, então, Tomás de Aquino do conceito de direitos humanos? Na verdade, quando ele diz o Finis aqui, ó, que um conceito certamente implícito em sua tese, ou seja, esse conceito de direitos humanos, de que existem preceitos de justiça, cada um impondo a mim e à minha comunidade um dever a todos, sem discriminação. Isto é, né, existem aqueles preceitos de justiça, aqueles preceitos da lei natural, né, que a gente viu
nos encontros anteriores, né, os princípios morais, aqueles que a gente viu nos encontros anteriores, eles impõem alguns deveres que são devidos por cada um dos cidadãos e são devidos pela comunidade para os cidadãos, tá? E esses deveres, como os deveres são correlatos aos direitos, isto é, o dever de alguém corresponde ao direito de outra pessoa de exigir desse que tem o dever de cumprir o seu dever, logo, né, existem direitos correspondentes aos deveres que pertencem a todos os seres humanos. O que ele quer dizer com isso? Como nós temos deveres, né, deveres morais que são universais, que atingem a todos os seres humanos, seja porque todos devem fazer isso, ou seja porque todos são beneficiários, né, desses deveres pelos outros cidadãos, ou pelos outros seres humanos, melhor dizendo, acaba que, correspondente a esses deveres, existem também direitos que são universais, né? Vou dar um exemplo, né? O que eu tô colocando aqui de maneira conceitual é um pouco difícil de compreender, mas é simples. A gente falou em absolutos morais, a gente falou em regras morais, em deveres morais que não são sujeitos à exceção nos últimos encontros, né? Acho que nos 2 encontros sobre princípios morais eu falei sobre os absolutos morais, né? Por exemplo, não matarás é um preceito bíblico, né? Um dos 10 mandamentos. Mas eu poderia dizer também, né, que todo ser humano tem direito à vida. Quando eu digo que todo ser humano tem direito à vida, eu estou dizendo que os demais seres humanos devem respeitar a vida desse ser humano. Isto é, que os demais seres humanos têm um dever de não matá-lo. Então, como todos os seres humanos têm um dever de não matá-lo, ele mesmo, enquanto ser humano, tem um direito a não ser morto intencionalmente, né? Logo, este é, por exemplo, um direito humano que não tem exceção, nenhuma circunstância pode anular esse direito humano, que é o direito humano à vida, ou um direito humano a não ser morto intencionalmente por outra pessoa, né? E ele vale em todas as circunstâncias. E o que o Finis diz é que, moralmente, Tomás de Aquino aceitaria. A única questão, né, que o afasta de... Eu me lembro que num outro livro, eu acho no Aquinas, ele diz assim: Tomás de Aquino saudaria uma lista de direitos humanos que nem as nossas declarações, as declarações modernas e as declarações de direitos do homem, ou as declarações atuais de direitos humanos, né, que fazem uma lista de benefícios que são devidos a todos os seres humanos, simplesmente por pertencerem à condição de ser humano, simplesmente por serem, né, seres humanos, né? Todos têm direitos a esses direitos humanos. Logo, né, nesse sentido em que o ius do Tomás de Aquino ele é neutro, ele envolve direitos e deveres, né? O conceito de direito humano é um conceito, de certa forma, como diria o Finis, implícito na tese do Tomás de Aquino, tá? Então, retomando aqui, ele diz: como deveres são correlatos aos direitos, o devido a alguém é seu direito. Ou seja, deveres e direitos que alcançam a todos os seres humanos. Há deveres, aí ele segue, né, com outro ponto. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, que hoje está muito quente aqui em Porto Alegre. Eu liguei o ar-condicionado, então está me secando a boca de falar, né? Há deveres de justiça, diz o Finis, que são afirmativos, tá? Aqui é interessante que ele vai ultrapassar um pouquinho o conceito normal de justiça. Então, há deveres de justiça que são afirmativos, por exemplo, fazer ou dar a outra pessoa, tais como os deveres de ajudar aos pobres são devidos, né, por caridade, mas o Finis diz que também, no caso de Tomás de Aquino, não só por amor ao próximo ou amar a Deus, mas também por justiça. Ele diz: é uma exigência da justiça, por exemplo, ajudar aos pobres, tá? Então ele vai dizer, né,
Levando em consideração que justiça e amor, né, amar ao próximo como a si mesmo, que é o princípio supremo da moral, se entrelaçam afetando a sua noção de propriedade privada. Tá? Então, Tomás de Aquino ele vai ter uma noção de propriedade privada. O Finis chama atenção aqui, desculpem, que a propriedade privada é justa para o Tomás de Aquino, e ele vai justificar, né, isso dizendo que é necessário que haja propriedade privada, porque sem a propriedade privada não há como nenhuma pessoa, nem uma sociedade prosperar, né? Acho que ele não me lembro dele enfrentar aqui a questão da propriedade pública, que nem o Aristóteles na Política, livro 2, né? Que enfrenta o comunitarismo do Platão, né? Que o Platão sustentava que até as esposas deveriam pertencer, e os filhos, né, deveriam pertencer à comunidade, os bens à comunidade. Tá? Não me lembro do Finis de enfrentar aqui. Mas sim, certamente ele enfrenta uma condição que é a inexistência da propriedade privada. Se não existe propriedade privada, o que acontece é que não se consegue produzir. Né? Porque o Finis não é hobbesiano, né? Não segue Hobbes, Thomas Hobbes, mas ele segue Tomás de Aquino. Mas aquela noção de estado de natureza de Hobbes, que não há um poder comum que é capaz de deter a agressão recíproca das pessoas, é muito precisa nessa descrição de que a inexistência de uma garantia de lei, né, impede que as pessoas consigam produzir, porque sempre que você vai plantar alguma coisa, ou vai criar alguma coisa, ou vai construir alguma coisa, pode vir outro e lhe tomar, né? A noção de propriedade privada, então, é interessante e justa na medida que ela possibilita que as sociedades prosperem, tá? E só que há uma limitação. O direito de propriedade privada, nem para Tomás de Aquino, nem para Finis, é absoluto. Há uma limitação. Ele diz, essa noção de propriedade privada, ela está sujeita a uma condição que é de distribuir o supérflua. Tá? Supérflua. Depois eu coloco na legenda do vídeo que seja como se escreve essa palavra. Tá? E ele diz assim, ó, isso pode acontecer de duas formas. Diretamente através de geração de empregos, por exemplo, alguém que gera empregos, tá? Ele está distribuindo o seu supérfluo, tá? Ou indiretamente, de uma maneira forçada pelo Estado, tá? Através da instituição de tributos ou de impostos, tá? Quando o Estado ele pode criar impostos a fim de estimular ou de forçar que a pessoa redistribua para a sociedade o seu supérfluo, tá? Os seus supérfluos, tá? Um abração, Bruno. Assim, abração, fico muito feliz, ó, Bruno. Fico muito feliz, de fato, com o convite de vocês e fico muito emocionado. Tá aqui a faixa, Bruno. Bah, muito obrigado mesmo. Vai ser, assim, uma alegria, uma honra muito grande participar desse momento histórico na vida de vocês aí, dessa construção aí de um caminho. Um abração. Um abração, Nicole, também, né? Eu estou transmitindo tanto no Face quanto no Instagram, então eu vejo entrar nas duas telas aqui. É por isso que às vezes eu me atrapalho, né? Porque eu tenho que acompanhar. Abração, Nicole. Tá? Senhores, seguindo aqui. Então, os supérfluos são excedentes que a pessoa possui, descontados os recursos necessários para manter a si próprio e a sua família de acordo com as suas vocações, tá? Então, que nem eu coloquei aqui, o supérfluo é é um conceito aberto, né? Ele não é um conceito fechado. Em que sentido? Não existe uma tabela de supérfluo, de quanto você deve distribuir, porque na verdade isso depende das tuas vocações, das tuas necessidades, né? Das tuas possibilidades e mais. Tu tem uma obrigação de atender não só a ti, mas também a tua família, né? Diretamente. Então isso vai depender das circunstâncias, né? Não vai ser a mesma medida para todos em qualquer circunstância. Isso vai depender da circunstância, tá? Mas é importante dizer que a propriedade privada é justa, né? Mas que ao mesmo tempo há uma obrigação moral de devolver para a sociedade os excedentes que você possui em termos de riqueza, tá? Em termos de
de propriedade. Então, ele vai dizer assim, ó, que por natureza os recursos que estão aí disponíveis no mundo, eles pertencem a todas as pessoas. Não existe um princípio da lei natural que diz que aquilo que está no mundo pertence a alguém. Na verdade, pertence a todas as pessoas. Tá? E ele vai dizer que os princípios da razão não identificam qualquer um como tendo uma prerrogativa a eles, a não ser em razão de algum plano fruto de costumes ou socialmente positivado, eu anotei aqui, colocado na lei, né? Alguma disposição colocada na lei para a divisão e a apropriação de tais recursos, né? Às pessoas privadas. Então, na verdade, né? Por natureza, tudo que há em termos de recursos naturais pertence a todos os seres humanos, né? Mas é razoável e sensato que o direito crie um plano de apropriação às pessoas privadas de tais recursos a fim de que eles sejam melhor explorados e sejam revertidos para o benefício de toda a comunidade, seja daquele que os explora, seja daqueles que serão beneficiados por geração de empregos, seja até mesmo daqueles que serão beneficiados pela arrecadação dos tributos e emprego dos tributos na administração da comunidade política ou mesmo, né, na prestação de serviços públicos ou políticas públicas. Tá? Então, a propriedade privada para Tomás de Aquino e para fins é justa, mas ela não é absoluta. Ela tem essa condição que é a redistribuição do supérfluo. Tá? Um outro ponto aqui, me lembrei, né, dos libertários, e eu citei outro dia o Robert Nozick, que é um dos libertários, né, mas para quem não conhece o Robert Nozick, mas tem um livro que trata também disso aí, do Michael Sandel, A Justiça, o que é fazer a coisa certa, né, ou o que é a coisa certa a fazer, tem vídeos também, né, no YouTube também, tá? Tem aquela questão que eu acho que eu li no John Rawls também, né? Que é em relação a essa questão da apropriação dos recursos naturais, tem um problema, né? Certamente Michael Sandel trata disso aí no Justiça, que é os recursos naturais eles estão dispostos no mundo, tá? E aí por isso pertenceriam a todos. Entretanto, esses recursos naturais, para serem explorados, eles demandam um trabalho, né? Seja colhendo, seja plantando, né? Seja prestando serviço, seja criando alguma coisa nova. E quando o ser humano mistura, seja o trabalho, ou seja, a si próprio, com esses recursos naturais, e muitas vezes ele cria, né? Por exemplo, hoje em dia, uma prestação de serviço, é a partir das próprias capacidades da pessoa, ele acaba misturando algo de si com os recursos naturais. Então, isso gera um problema em termos morais e políticos, que é quando alguém mistura algo de si com os recursos naturais e é obrigado a transferir parte disso para a comunidade, os libertários criticam isso aí, né? No sentido que dizem, por exemplo, me lembro do Michael Sandel, dizem que isso é uma forma de escravidão. Por que alguém seria obrigado a transferir parte do que é seu, não do que está disposto no mundo, que é o seu trabalho, né? A pessoa trabalha, por que seria obrigado a transferir isso para a sociedade ou para as outras pessoas, tá? Mas isso é só um ponto que ele não aborda aqui no livro, mas eu deixo para vocês pensarem a respeito aí, se quiserem comentar no vídeo, né? Sintam-se à vontade, né? Gostaria da opinião de vocês. Fica a sugestão de leitura, o Michael Sandel, né? Vou encerrando a live aqui, né? Encerramos esse capítulo. Nosso próximo encontro será na terça, dia 8 de outubro de 2019, ou seja, semana que vem, às 17h45, né? Na universidade, e aqui na internet às 23h30. Um grande abraço, né? Especialmente em homenagem a esses alunos que me deram essa alegria tão grande de ser professor homenageado, né? Essa turma tão querida da UBRA Campus Canoas Direito, formandos de 2019, segundo semestre. Um abração para todos vocês, tá? Fico hoje realmente, eu até fiquei um pouco
um pouco, né, assim, atrapalhado nessa aula, nessa transmissão ao vivo, e a coisa andou muito bem lá no grupo de pesquisa, mas eu perdi um pouco porque realmente estou muito emocionado e muito feliz e honrado com esse convite desses meus queridos amigos aí, que vão me permitir essa alegria de participar de um momento tão marcante, né, na carreira deles, que é a formatura e que marca o início de uma carreira profissional nessa área fundamental que é o direito e que pode ser, como eu costumo dizer nas minhas aulas, né, um elemento de contribuição positivo para a nossa sociedade em termos de justiça. Podem fazer tanto pela justiça do nosso país, né? Um abração, em vocês está a nossa esperança, em especial a minha, né, certeza e esperança de que vocês terão, né, tudo que é necessário em termos de conhecimento teórico, mas também em termos éticos, para serem excelentes profissionais do direito e contribuírem com a justiça no Brasil e, quiçá, talvez até no mundo, né? Um abração, uma boa noite. Vou encerrando a live no Face, porque o Instagram acabou de encerrar já a live automaticamente. Abração para vocês todos, boa noite. Abração, Bruno. Abração para vocês.